Olá pessoal, vamos dar início ao nosso estudo sobre o Evangelho de João, uma releitura a partir do êxodo de Israel do Egito e a partir da criação, do livro de Gênesis. É importante estabelecer que esta leitura que vamos fazer do Evangelho de João nesse curso pressupõe algumas questões importantes que eu preciso passar. Primeiro, pressupõe que os evangelhos, sejam eles Mateus, Marcos, Lucas e João, são na realidade pregações da igreja primitiva, das igrejas primitivas. Estes evangelhos, como livros, foram escritos algumas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Foram escritos pela igreja e para a igreja que pregava a Jesus de Nazaré como o Messias prometido a Israel. E nessas igrejas primitivas que se reuniam já como culto ao Senhor Jesus Cristo, esses livros eram lidos. Não havia uma demanda externa, ou seja, quando se escreve os evangelhos, eles são escritos para serem lidos na igreja cristã, no culto cristão. Não havia um mercado para ser vendido esses livros, não havia um consumo desses livros fora do ambiente cristão. Assim, os evangelistas, ao escreverem os evangelhos, retratam não apenas a fé que a igreja primitiva já tinha, mas visa também reforçar esta fé, alicerçar esta fé e, em formas de pregação, a partir da vida, obra e palavras de Jesus, procurarem fazer com que a igreja aproximasse mais de Jesus, seguisse mais o caminho do Senhor Jesus Cristo. É claro que nos cultos cristãos primitivos haveria um ou outro interessado, simpatizante, que ainda não tinha aderido de forma plena ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Uma vez ali presentes, esses também seriam evangelizados e ouviriam acerca da fé em Jesus Cristo. Mas, mesmo que havendo outros já convertidos, as mensagens evangélicas sempre se dirigiam aos cristãos para que estes tivessem uma vida mais próxima de Jesus. Então esse é um pressuposto importante para lermos os evangelhos, principalmente agora no nosso curso, neste curso do Evangelho de João, é porque ele pressupõe um leitor ideal, um ambiente ideal que já conhece o Antigo Testamento, por exemplo, que já conhece as escrituras hebraicas. E assim, o evangelista trabalha esses temas de forma implícita, Poucas vezes há uma citação direta no Evangelho de João de alguma passagem das escrituras do Antigo Testamento, mas muitas vezes essas citações são indiretas e aqueles que conhecem o Antigo Testamento poderiam identificar essas citações. Pois bem, então, antes eu quero apresentar um esboço sugestivo do Evangelho de João, considerando uma análise literária. Poderíamos considerar que no Evangelho de João há duas grandes partes. A primeira parte, começando no capítulo 2 até o 11, que contém os milagres, aqueles momentos, os episódios onde Jesus cura e trata do homem, e uma segunda parte, a partir do capítulo 12 até o capítulo 20, onde encontramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bem, dividindo o Evangelho de João nessas duas partes, a partir de uma análise literária, precisamos encontrar um elemento textual
que fundamente essa divisão em duas partes. Bem, esse elemento textual é o sexto dia. O sexto dia é uma indicação textual presente no capítulo 12, inaugurando assim a segunda parte. Na primeira frase diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, ou seja, coloca Jesus num sexto dia. E a primeira parte, no capítulo 2, iniciando no episódio de Caná da Galileia, há uma referência ali também ao sexto dia, embora ela seja indireta e precise se conhecer a parte que antecede a introdução para chegar a essa compreensão. Nós vamos chegar lá, vamos tratar da introdução. A introdução do Evangelho de João compreende o capítulo 1, verso 19 até o verso 51. E o capítulo 1, verso 1 até o 18, temos um prólogo, uma apresentação da obra. E o capítulo 21, temos um pós-escrito, uma vez considerando que no final do capítulo 20 há um término, há uma conclusão da obra. E aí nós temos uma inserção, um pós-escrito, o capítulo 21, que também finaliza de forma semelhante à que foi finalizada o capítulo 20. Assim, a partir de uma análise de esboço, poderíamos dividir o Evangelho de João em prólogo, capítulo 1, verso 1 até o 18, introdução, capítulo 1, 19 ao 51, primeira parte da obra, onde Jesus trata do homem, capítulo 2 ao capítulo 11, segunda parte da obra, capítulo 12 ao capítulo 20, onde Jesus ensina aos seus discípulos, é levado à morte e ressuscita ao terceiro dia. E o capítulo 21 como um pós-escrito que vai falar de uma forma finalizada da vida da igreja a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bem, então nós vamos nesse vídeo, nessa aula, falar sobre a introdução. Em outro momento nós vamos falar sobre o prólogo, mas basicamente essa videoaula desse momento eu quero falar sobre a introdução, para que a gente possa, lendo a introdução, perceber o elemento textual que vai nos remeter ao sexto dia, no capítulo 2, versículo 1. Bem, a introdução, capítulo 1, verso 19 ao verso 51, é apresentada em 4 episódios. O primeiro episódio, os líderes sacerdotais enviam a João Batista uma embaixada para saber se ele é ou não o Messias que haveria de vir. Bem, no segundo episódio, começando no verso 29, e aí nós temos um marcador textual muito interessante, que é a primeira expressão do verso 29 é no dia seguinte. No dia seguinte já nos aponta para um segundo dia. Então o episódio anterior foi determinado por um primeiro dia e o segundo episódio é marcado por um segundo dia. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. E aí nós temos o episódio do batismo de Jesus. O terceiro episódio, começando no verso 35, também inicia com essa expressão que se torna um marcador textual na introdução. No dia seguinte, 2 discípulos, André e um anônimo, passam a seguir Jesus, deixam de seguir João Batista e passam a seguir a Jesus. Isso no dia seguinte, colocando-nos assim num terceiro dia. No verso 43, onde encontramos o quarto episódio, em que Filipe vai a Natanael e anuncia que encontrou o Messias prometido a Israel, nós temos aí o quarto episódio e a expressão do verso 43 inicial é no dia seguinte ou no dia imediato, de acordo com algumas traduções. Com isso a gente observa que os 4 episódios são marcados por um dia que se segue ao outro. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e quarto dia. É claro que a gente não deve se concentrar nesses marcadores temporais e ficar pensando que estaria falando de um dia de 24 horas ou
um marcador de 24 horas, porque a pergunta seria: que dia é esse? Segundo dia a partir de quê? Dia imediato de que ano, de que data, a partir de que referência? Então você não tem isso. O que você tem apenas é uma indicação temporal que vai apresentando cada episódio num dia subsequente ao outro. Bem, aí a gente chega no capítulo 2, e aí nós temos a primeira frase no verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Bem, então esse 3 dias depois não está isolado dos dias marcados nos episódios da introdução, do capítulo 1, 19 ao 51. Então, se a gente começar a contar, porque parece que é esse o objetivo do evangelista, é nos levar a contar a sequência dos dias até chegar num determinado dia. Então, a gente contaria primeiro episódio, segundo episódio no segundo dia, terceiro episódio no terceiro dia, quarto episódio no quarto dia. Então, o quarto episódio está no quarto dia. Próximo, capítulo 2, verso 1, 3 dias depois. 3 dias depois do quarto episódio, do quarto dia. E aí a gente faria a conta. Ou seja, se eu estou no quarto dia, 3 dias depois, qual dia seria? Bem, a princípio a gente pensaria no 7, né? 4 mais 3, 7. Mas a gente precisa observar que não era assim que o judeu dos dias de Jesus contava os dias. Um exemplo simples para isso é a própria morte e ressurreição de Jesus. Jesus morre numa sexta-feira e ressuscita ao terceiro dia, ou 3 dias depois, e não o faz na segunda, e sim no domingo. Então a gente percebe que um formato de contar os dias naquela época considerava o dia que se estava. Morreu na sexta-feira, 3 dias depois dá no domingo, porque conta a sexta-feira. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, os discípulos estão reunidos no domingo da ressurreição, Tomé não está presente, e logo em diante é dito que 8 dias depois estão reunidos novamente, e agora Tomé com eles e Jesus aparece. 8 dias depois daria no domingo seguinte. Então a gente percebe que ao contar os dias, conta-se o dia que se está. Assim, se a introdução finaliza no quarto dia e o casamento em Caná é apontado como 3 dias depois, contando o quarto dia, nos levaria então ao sexto dia. 4, 3 dias depois, 4 de novo, 5, 6. E aí a gente pergunta, se não há um marcador temporal no sentido exato, mês, ano, data, reinado de quem estava governando, quem estava reinando, não há nenhuma indicação como essa. Então a gente se pergunta, qual é o objetivo dessas marcações textuais que apontam e que conduzem Jesus, no Evangelho de João, a iniciar o seu ministério num sexto dia? Bem, a razão é teológica, e essa razão teológica nos leva para a criação. Assim como na primeira narrativa da criação, no capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo 2, verso 3, Deus cria a terra, o mundo, em 6 dias, numa semana de dias. E aí no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Aí a pergunta importante por que Jesus é apresentado no Evangelho de João, começando o seu ministério num sexto dia? Qual é a importância do sexto dia? O sexto dia, lá na primeira narrativa da criação, em Gênesis capítulo 1, foi o dia em que Deus criou o ser humano. É importante observar lá, capítulo 1, verso 26, 27, 28 de Gênesis. Deus criou o ser humano, não é o macho. Não é o homem macho, mas é o homem ser humano. Deus criou o homem, ser humano. Macho e fêmea os criou. Ou seja, então na primeira narrativa da criação, nós percebemos que Deus criou o ser humano, macho e fêmea, no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo momento. E este momento é marcado ali como o sexto dia. Criou o homem, ser humano, macho e fêmea, estabeleceu que eles casassem e dominassem
a criação. Bem, e aí, no sétimo dia, Deus descansa. A importância de apontar no Evangelho de João Jesus começando o seu ministério no sexto dia está no fato de que Jesus veio continuar a obra do Pai. A obra do Pai é a criação. E ele vai dizer mesmo ainda no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, até mesmo essa citação aponta-se para o sexto dia. Se meu Pai trabalha até agora, ele ainda não entrou no sétimo dia, ele está no sexto dia. E se eu trabalho também, como disse Jesus, então eu estou no sexto dia. Qual é a importância disso? A importância é que no sexto dia Deus criou o homem e agora Jesus, começando o seu ministério num sexto dia teológico, veio recriar o homem. Esta é a obra que Jesus veio realizar: dar ao homem o Espírito, fazer o homem carnal se tornar o homem espiritual, dar o Espírito, fazer alma vivente, fazer espírito vivificante. Então, o evangelista apresenta Jesus iniciando o seu ministério num sexto dia, para indicar que o ministério de Jesus é a criação ou a recriação do homem, criação do homem espiritual, do homem com espírito, e recriação do homem também nesse sentido. Ao longo do Evangelho de João, nós vamos perceber que sempre vai ser apontado para essa recriação, para essa criação de Jesus, dar ao Espírito, é necessário nascer do Espírito, é necessário um segundo nascimento, é necessário uma segunda recriação. E Jesus veio fazer esta obra. Por isso, no Evangelho de João, apresenta Jesus iniciando o seu ministério num sexto dia. E justamente num casamento, remetendo-nos a Gênesis capítulo 1. Deus cria o ser humano, macho e fêmea, e diz: sede fecundos, ou seja, cria o casamento. Assim também Jesus inicia o seu ministério num sexto dia teológico, num casamento. Assim a gente percebe que essa primeira parte do livro do Evangelho de João, começando no capítulo 2, possui um indicador textual que é o sexto dia. Jesus é colocado teologicamente num sexto dia. E nesse sexto dia ele vai dar vida ao homem. Nós vamos encontrar o episódio da cura, da ressurreição do servo, do escravo, do oficial do rei. Ele vai dar vista ao cego, ele vai levantar o paralítico, ele vai dar pão, ele vai salvar os discípulos que estão em perigo no mar, ele vai dar vida a Lázaro que está morto. E com esses sinais, seguidos sempre de um discurso, Jesus vai criando ou recriando o homem, ou criando o homem do Espírito. Quando chegamos no capítulo 12, a partir do capítulo 12 não há mais estes sinais em relação ao homem. E o capítulo 12, como já disse, está marcado pela expressão 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia. Então aí está a segunda parte do livro, marcado também, ou colocando também, Jesus num sexto dia, que vai se desenvolver até o capítulo 19, onde num sexto dia também, ou seja, 6 dias antes e agora 6 dias novamente, num sexto dia, Jesus é entregue por Pilatos aos judeus numa sexta hora e é crucificado. E na sua crucificação, ele vai dizer aquilo que Deus disse no sexto dia da criação: está consumado. E ao dizer está consumado, vai inclinar a cabeça em sinal de descanso, de morte. Morreu, descansou. E vai passar o sétimo dia descansando. Vai ressuscitar no primeiro dia da próxima semana. Assim, a criação, a primeira narrativa da criação do Gênesis capítulo 1 nos retomada no Evangelho de João na figura de Jesus, que continua a obra do Pai,
recria o homem no sexto dia, dando a ele vida, porque está morto. No sexto dia ele consuma a obra da criação e descansa, né, no sétimo dia. E enquanto descansa, né, o evangelista também nos remete à segunda narrativa da criação, do jardim, em que o homem é criado e colocado, e algum tempo depois cria-se a mulher a partir da sua costela. Assim, no capítulo 19, a gente vai retomar isso mais adiante, mas só para uma visão panorâmica, enquanto Jesus está dormindo ou morto no sétimo dia, o soldado, no Evangelho de João apenas aparece esse episódio, fere a sua costela, o seu lado. É a mesma palavra para a versão grega do Antigo Testamento, pleura, em que Deus tira de Adão a pleura, a costela, e forma Eva. Assim também a mesma palavra no Evangelho de João para costela, pleura é a palavra grega. E ele tem a sua pleura ferida, o soldado enfia a lança na sua pleura, sai sangue e água. Elementos esses que dentro do Evangelho de João vão representar a água, o Espírito, como está no capítulo 7, e o sangue, o amor. É a hora, é a entrega, é o momento em que Jesus é glorificado, onde ele entrega a sua vida por amor. E esses são os elementos que vão formar a nova Eva, a nova noiva de Jesus, a igreja. A igreja formada a partir do Espírito que sai de Jesus e a partir do amor manifesto por Jesus na cruz. E enquanto Jesus está dormindo, morto, né? Descansando, da sua costela saem os elementos que vão formar a nova Eva. Bem, nessa primeira aula nós temos aqui um panorama do Evangelho de João a partir de um elemento textual, o sexto dia, que nos remete à primeira narrativa da criação, no livro de Gênesis, em que Jesus é apresentado iniciando ou exercendo o seu ministério num sexto dia, para continuar a obra do Pai, recriando o homem ou criando o homem do Espírito, fazendo-o nascer de novo a partir do Espírito. E assim o evangelista vai desenvolvendo o Evangelho de João, a mensagem de Jesus no seu Evangelho, tomando os elementos da criação, ora também do êxodo, que veremos nas aulas que se seguirão. Um abraço.